Pessoal, essa questão, ela pede para representar graficamente um ciclo que envolve transformações gasosas em um gráfico de pressão versus volume. Esse ciclo, ele consiste nas seguintes transformações. Primeiramente, uma expansão isotérmica, seguida de resfriamento a volume constante, então isovolumétrico ou isométrico. Posteriormente, uma compressão isotérmica, que finaliza com um aquecimento a volume constante. Para relacionar como que as variáveis de estado variam em relação às transformações gasosas de uma massa de gás constante, temos a relação que PV sobre T é sempre um valor constante. Então, PV é igual a um valor constante vezes a temperatura. Então, se a transformação for isotérmica, vamos observar que a pressão e o volume apresentam uma relação inversamente proporcional. Caso a transformação seja isobárica, isto é, a pressão constante, volume e temperatura apresentam uma relação diretamente proporcional, e se o volume for constante na transformação isovolumétrica ou isométrica, a pressão e a temperatura também vão apresentar uma relação diretamente proporcional. Portanto, para representar esse gráfico, vamos começar na ordem solicitada. Primeiro, vamos representar uma expansão isotérmica. Expansão isotérmica consiste, então, no aumento do volume a temperatura constante. Se aumenta o volume, consequentemente, vai reduzir a pressão. Então, escolhemos um ponto qualquer de partida no gráfico, mostrando, então, que está inicialmente a uma determinada pressão e um determinado volume. Se é uma expansão isotérmica, nós vamos aumentar o volume. Só que o aumento de volume reduz a pressão. Então, vamos ligar um ponto com maior volume, porém uma menor pressão. E ligar esses pontos. Como é uma relação inversamente proporcional, esses pontos vão ser ligados a partir de uma hipérbole. A segunda transformação envolve um resfriamento a volume constante. Se é volume constante, a transformação é isométrica. Significa que, quando ocorre a redução da temperatura, também vai ocorrer a redução da pressão. Então, no mesmo volume, eu vou ligar um ponto a uma pressão mais baixa e ligar esses dois pontos fazendo uma reta a volume constante. Já a terceira transformação é uma compressão isotérmica. De novo, com a temperatura constante, se eu faço uma compressão, vai ser a redução do volume, portanto, um aumento da pressão. Então, ao reduzir o volume e aumentar a pressão, vou encontrar um ponto aqui que apresenta essas características. Como é inversamente proporcional, também temos uma isoterma. E, por fim, a última etapa envolve um aquecimento a volume constante. Se o volume é constante e aumenta a temperatura, também aumenta a pressão. Como a questão trabalha com um ciclo, basta unir esses pontos e voltar para a situação inicial. Portanto, o gráfico que representa corretamente essas transformações gasosas no ciclo é a letra D.